A feira noturna era um caos de cores e cheiros. O aroma de especiarias e frutas frescas se misturava ao som de vozes apressadas e risadas distantes. Chloe passou entre as barracas, sentindo o calor das lanternas de papel e o toque áspero dos tecidos expostos à venda. Seus dedos roçaram um objeto metálico escondido sob uma pilha de mantos desbotados, um compasso antigo com agulha girando sem rumo certo. O vendedor, um homem de olhos fundos e turbante puído, murmurou algo sobre portais que não deveriam ser abertos. Ela pagou com 2 moedas de cobre e guardou o artefato no bolso, ignorando o arrepio que subiu pela espinha. Mais tarde, sob a luz prateada da lua crescente, o compasso apontou para o coliseu abandonado na borda da cidade. Chloe o seguiu. Seus passos ecoavam entre muros cobertos de era e estátuas sem rosto. No centro da arena, havia uma placa de pedra com símbolos que ela reconheceu de lendas sobre uma civilização que manipulava o tempo. Ao tocá-la, o chão tremeu. Rachaduras surgiram, revelando degraus que desciam para a escuridão. Uma voz sussurrou seu nome, mas, quando ela se virou, viu apenas sombras dançando nas paredes. No subsolo, encontrou uma câmara circular com mosaico mostrando figuras humanas conectadas por cordas luminosas a uma estrutura parecida com o Coliseu. Um mecanismo enferrujado estava no centro, suas engrenagens gravadas com runas idênticas às do compasso. Quando ela o encaixou, luzes azuis começaram a pulsar, projetando hologramas de equações matemáticas e mapas estelares. Uma imagem mostrou a cidade atual, depois outra versão dela distorcida e envolta em névoa. Antes que entendesse o que acontecia, um estrondo sacudiu o teto. Poeira caiu e o compasso esquentou, queimando sua mão. Ela o largou, percebendo que os fios do mosaico agora se estendiam além das paredes, como se algo os puxasse. Ela correu de volta à superfície, mas o caminho estava bloqueado por pedras caídas. Uma figura encapuzada apareceu à distância, segurando um bastão com uma esfera de cristal na ponta. A esfera brilhou e, por um momento, Chloe viu seu próprio rosto refletido nela, mais velho, com cicatrizes cruzando a bochecha. A figura desapareceu antes que pudesse reagir. Ao voltar à feira, as barracas estavam vazias e as lanternas, apagadas. O vendedor jazia imóvel, um fio luminoso enrolado em seu pescoço. Uma mão deslizou um bilhete para Chloe sem que ninguém percebesse. Ao abri-lo, havia apenas uma palavra: fuja. Antes que reagisse, Marco surgiu ao seu lado. Os marionetistas já puxaram os fios. Agora é tarde demais para escapar. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos no compasso, que brilhava em vermelho no bolso. Chloe tentou recuar, mas ele a segurou pelo pulso. Eles viram o que você fez lá embaixo. O mecanismo não deveria ter sido tocado. Eles correram por becos estreitos, o compasso zunindo como um inseto furioso. Marco falava rápido, palavras entrecortadas sobre linhas temporais e teias de sincronicidade. Chloe mal entendia, mas notou que as sombras dos prédios se moviam contra o vento, seguindo-os. Quando chegaram à Muralha Sul, ele a empurrou para trás de uma fonte seca. Eles não são humanos, sussurrou. São padrões. Algoritmos disfarçados de carne. Antes que perguntasse, um grupo de figuras encapuzadas passou. Seus passos ecoavam em uníssono. Cada uma carregava uma esfera cristalina, todas pulsando no mesmo ritmo. Mais tarde, escondidos em um depósito abandonado, Marco explicou sobre os marionetistas, uma facção que manipula eventos históricos por meio de artefatos como o compasso. Eles não querem destruir a cidade, querem transformá-la em um modelo. Um experimento. Ele apontou para cicatrizes no próprio braço, linhas perfeitas como circuitos. Você viu o holograma no subsolo. A segunda cidade. É isso que planejam colocar no lugar da nossa. Chloe sentiu o compasso vibrar novamente. Dessa vez, ele projetou um mapa da rede de túneis sob o Coliseu, com pontos vermelhos se multiplicando como uma infecção. Decidiram voltar ao subsolo. Marco insistiu que havia uma sala além do mosaico, onde a teia é mais fraca. Enquanto avançavam, o ar ficou pesado, como se respirassem poeira de séculos. Nas paredes, relevos mostravam criaturas com rostos humanos costurados a corpos mecânicos. De repente, o chão desapareceu. Eles caíram em um rio subterrâneo. A água gelada os arrastou por corredores escuros. Emergiram em uma câmara maior,
onde centenas de fios luminosos pendiam do teto, conectados a corpos flutuantes em tanques de líquido âmbar. Marco ofegou. Esses são os originais. Os modelos que os marionetistas copiam. Um dos corpos abriu os olhos. Era idêntico a ele, mas sem cicatrizes. Uma explosão sacudiu a câmara. Os tanques começaram a se romper, líquido e vidro se espalhando por todos os lados. Marco agarrou Chloe e a puxou para uma passagem lateral. Eles sabem que estamos aqui. O compasso, agora quente como brasa, apontou para uma escotilha no teto. Enquanto subiam, Chloe viu algo que fez seu sangue gelar. Os fios do mosaico haviam se tornado tangíveis, enrolando-se em seus tornozelos como serpentes. Marco os cortou com um caco de vidro, mas novos surgiam a cada segundo. Corra! Gritou. Não deixe que sincronizem seu padrão. Na superfície, a cidade estava irreconhecível. Prédios se dobravam em ângulos impossíveis e o céu alternava entre dia e noite em segundos. Uma figura encapuzada surgiu no centro da praça, segurando uma esfera que brilhava como o sol. Você perturba a ordem, disse sua voz, ecoando como múltiplas pessoas falando em uníssono. Chloe apertou o compasso. Os fios ao redor de seus pés se tensionaram, conectando a figura. O que vai escolher? Sussurrou Marco atrás dela. Salvar o modelo ou quebrar a máquina? Chloe segurou o compasso com as duas mãos, sua superfície irradiando calor suficiente para queimar a pele. Os fios em volta de seus pés se esticaram, conectando a figura encapuzada, como uma marionete ao titereiro. Marco agarrou seu ombro, sua voz um sussurro urgente. Se destruir o núcleo, a cidade volta ao normal. Mas todos os padrões serão apagados. Tudo o que somos deixará de existir. A figura ergueu a esfera e o céu acima dele se rasgou, revelando um vórtice de equações brilhantes. Você não entende, disse a voz múltipla. A sincronia é misericórdia. Sem ela, são apenas caos com memória. Chloe pensou nos corpos nos tanques, nas cicatrizes de Marco, no vendedor morto na feira. Pensou no holograma distorcido da cidade, tão familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Seus dedos apertaram o compasso até que sangue escorreu pelas runas entalhadas. Marco, você disse que os marionetistas são algoritmos. E nós? Ele hesitou, então puxou a manga para revelar o circuito cicatriz, brilhando em vermelho. Somos os bugs. Os erros que insistem em sobreviver. A esfera começou a girar, puxando os fios com uma força brutal. Chloe sentiu sua consciência se dividir. De um lado, a cidade que conhecia, imperfeita, mas viva. Do outro, a promessa de ordem absoluta, um mundo sem dor ou escolhas. Marco gritou algo sobre um ponto de ruptura, mas o som se perdeu quando a esfera emitiu um raio de luz branca. No último instante, Chloe girou o compasso, cravando sua agulha na própria sombra projetada no chão. Uma explosão silenciosa sacudiu o ar. Os fios se partiram, evaporando-se em fumaça. A figura encapuzada se desintegrou. A esfera caiu como uma pedra. Marco caiu de joelhos, suas cicatrizes desaparecendo uma a uma. Você desconectou o núcleo, ele ofegou. Agora somos imprevisíveis. Chloe olhou para o Coliseu, agora apenas ruínas desgastadas pelo tempo. O céu havia voltado ao normal, mas algo mudou. As pessoas nas ruas se moviam com hesitação, como se despertassem de um longo sonho. Mais tarde, enquanto ajudava Marco a se levantar, encontrou um fragmento do mosaico no chão. A imagem mostrava, agora, uma figura solitária segurando um compasso quebrado, cercada por fios cortados. O que acontece agora? Perguntou. Ele sorriu fracamente. Ninguém sabe. É isso que nos torna reais. Guardou o fragmento no bolso, ao lado do compasso inerte. Ao longe, o sino de uma igreja bateu 6 horas, e pela primeira vez em séculos, o som não seguiu nenhum padrão.